Dolariano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dolariano. Sem de facto muito para acrescentar àquilo que tenho vindo àquilo que tenho vindo a dizer nos últimos dias, o Ian volta a negociar em perdas, o dólar Ian continua a recuperar depois das tais intervenções conjuntas dos Estados Unidos e do Japão, com, obviamente, tudo a voltar para aquilo que estava antes. Isto ajudados por um petróleo, uma vez mais, em alta, hoje mesmo a negociar de novo acima o Brent, estou a falar do Brent, acima dos 90 dólares por barril. Isto quando o mercado acionista, apesar de hoje notar algum recuo, continua em ganhos, tanto nos Estados Unidos como mesmo também no Japão, e isto acaba por privilegiar um pouco aquilo o carry trade. Isto quando os dados, por exemplo, norte-americanos, no, no, relativamente primeiro ao mercado de trabalho há 2 semanas atrás, depois na semana passada na inflação que veio completamente em linha com o esperado, acabarem por dar, digamos aqui assim, algum recuo nas expectativas de subida de taxa de juros, o que levou o dólar a perdas. Ainda assim, não o suficiente para levar o dólar a perder face ao iene. Talvez não seja de facto de não deixar de reparar que apesar de a Fed, neste momento, o mercado descontar uma probabilidade muito baixa de uma subida de taxa de juro já em setembro, face ao Japão, em que temos aqui assim a probabilidade bastante mais elevada de vermos já uma nova subida de taxa de juro em setembro, o que podemos ver é que neste momento estamos com 1% de taxa de juro no Japão face a 3,63, isto é o preço, o nível médio do intervalo dos Fed Funds, que estão entre 3,50 e 3,75, aqui assim um diferencial bastante interessante relativamente ao dólar iene. Isto quando hoje, ainda por cima, logo no primeiro dia da semana, tivemos aqui assim dados no Japão que ainda levam a mais dúvidas sobre uma aceleração nas subidas de taxa de juros do Japão, com o PIB do segundo trimestre a cair para 0,3, portanto depois de 0,5 no primeiro trimestre, e também abaixo das estimativas do mercado, que apontavam para um crescimento semelhante ao do primeiro trimestre, ou seja, de 0,5%. Ora, isto acabou por ainda colocar mais pressão sobre o iene, que começou logo a semana a negociar em perdas, como vemos por aqui. A semana passada foi uma semana toda ela bastante, depois daquilo que vimos logo no início da semana, que tínhamos visto aqui, logo perdas do iene e ganhos do dólar, portanto um dólar iene em alta, ele a volatilidade durante a semana passada voltou ainda a cair mais do que aquela que já tinha acontecido anteriormente, e isso parece manter-se, e isto privilegia, mais uma vez, repito, privilegia a tal situação do carry trade, em que para já o iene se mantém como a grande divisa de financiamento desse carry trade. O meu cenário base mantém-se basicamente na mesma, ou seja, com uma semana onde os dados económicos são escassos, são ligeiros, se em situações em que poderíamos ter visto realmente algum recuo no dólar, não vimos, e neste dólar iene não o vimos, agora também não me parece que haja razões para tal. Portanto, eu continuo com, digamos, o meu cenário base a manter-se com perdas do iene, obviamente que aqui provavelmente mais com uma volatilidade mais baixa, mas ainda assim a manter-se este tipo de trading que temos visto nos últimos dias. Portanto, eu remeto-me mais para a parte técnica, e aqui o que eu vejo é de facto o dólar iene, tínhamos visto se ele iria ou não passar de novo acima desta linha de tendência ascendente já desde abril de 2025, e de facto isso está a acontecer, depois na semana passada ter
terminado acima dessa mesma linha, agora começou e continua a estar acima dessa mesma linha, que se encontra aqui nos 158, com o preço para já aqui assim a testar a média móvel das 21 semanas, que está aqui ligeiramente abaixo dos 160, nos 159,74 para ser mais exato. Os 160 aqui um pouco mais acima, a poder ter, digamos, a poder ser primeira grande resistência, por assim dizer, isto quando a linha do MACD continua acima da linha neutra, apesar de abaixo da linha de sinal, dando aqui a possibilidade de vermos uma alteração no momento deste par, do dólar-yen, mas para já aqui a manter viva esta tendência ascendente do dólar-yen. Olhando aqui para o gráfico de diário, e eu coloquei aqui já antes de começar este vídeo este Fibonacci, que já a semana passada tinha de alguma forma colocado e retirado, para mostrar que de facto o preço está em cima dos tais 50% de Fibonacci, aqui à volta dos 159,60, e é esse que ele tem neste momento, está aqui a testar, bem dentro da nuvem de Ishimoku neste gráfico diário, que se encontra aqui entre os 158,93, 159 por assim dizer, e os 161,42, isto quando pelo meio vamos ter então estes 61,8% de Fibonacci aqui, que está neste momento nos 160,61. Isto quando vemos aqui uma inversão, digamos, do momento descendente que já tínhamos visto anteriormente quando foi das intervenções, para a linha do MACD voltar a negociar acima da linha de sinal, embora abaixo desta linha da linha neutra. Para finalizar, é aquilo que eu mais gosto aqui, o gráfico a 4 horas, para vermos, digamos, as projeções desta semana. Vemos, se na semana passada estávamos aqui assim com a aceleração depois desta área de resistência aqui entre os 157,50 e os 158, o que vemos agora de facto é este movimento a acelerar, como vimos. O MACD ficou e continuou bem acima da linha neutra, portanto a validar esta tendência ascendente aqui no gráfico a 4 horas, e por outro lado o RSI sempre longe de uma situação de sobrecompra, apontar que mais ganhos no par possam ser possível. Isto numa altura em que tivemos também aqui assim este cruzamento anterior da média móvel, cruzamento ascendente da média móvel 21 com a média móvel 55, que está a criar esta área de suporte barra resistência, que tem neste momento um valor de entre os 158,75 e os 159,25 aproximadamente, portanto aqui 50 pontos de spread, uma área de consolidação, portanto, nestes níveis, que poderá estar nestes níveis. Isto numa altura em que também aqui o que vejo é a possibilidade de vermos isso, vamos ver nas próximas horas, se temos este cruzamento ascendente da linha do MACD com a linha de sinal, isto quando isto se encontra acima da linha neutra. Este sinal é um sinal bullish para o par, ou seja, se isso acontecer, poderemos mesmo ver aqui assim um novo movimento ascendente, que poderá vir então aqui a testar estes níveis. Para já temos o primeiro, os 160, que já vimos no Fibonacci, que vimos anteriormente no gráfico diário, e por outro lado, a partir daí o que vamos ter é esta resistência dada aqui por este máximo da correção na primeira vaga de intervenção, que eu já tinha referido no vídeo passado, que se encontra aqui nos 160,87 aproximadamente, ao mesmo tempo que temos aqui praticamente coincidentes com a média móvel de 200 neste gráfico a 4 horas, que se encontra nos 161,08 neste momento. Portanto, estamos a falar aqui entre os 160,90
e os 161,10, por assim dizer, é um provável teste a esta área, um provável objetivo neste movimento, caso isto se concretize. Obviamente que o risco aqui é sempre o mesmo, é sempre de vermos se o mercado, ou se os bancos centrais, ou melhor, o Ministério das Finanças japonês e o Tesouro norte-americano vão voltar de novo às intervenções conjuntas. O 160 é um nível que já chamou a atenção anteriormente, e isso, mas obviamente que este nível foi onde iniciou uma nova vaga de intervenções, que pode também estar na mira dos próprios responsáveis cambiais, tanto dos Estados Unidos como do Japão. E, portanto, aqui assim, o que temos que verificar é se haverá aqui uma nova vaga de intervenções, e nesse caso, obviamente que volta de novo, primeiro esta área que já tínhamos visto antes, dos 157, 158, como um primeiro suporte, e depois, mais abaixo, os tais 155, que já tinha referido anteriormente, que são um suporte bastante forte, na medida em que foram os mínimos das últimas intervenções que se registaram aqui no dólar-iene. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, interpretar os dados e os gráficos, não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de uma boa semana, de ótimos negócios, e eu, por mim, estarei por cá para a semana para mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!